hoje a conversa vai falar sobre culpa, sobre inocência, sobre fazermos coisas totalmente desafiadoras na nossa vida e nos sentirmos em paz com isso. Como, por exemplo, Bi, tirar férias e ficar doente, né? Ai, obrigada. A Ivonete está dizendo que está nos ouvindo bem. O pessoal está dizendo aqui, a Sayonara que está nos vendo e nos escutando. Ah, que bom então. Bi, já te Ótimo. aconteceu de tirar férias e ficar doente? Mas imagina que não. Mas imagina que não. Inclusive, eu tenho um episódio bem triste, onde Ah, eu viajei, onde eu viajei de férias e fiquei não só doente, como fiquei internada. uhum, uhum. Então, realmente é desafiador, né? E aí vem essa pergunta: o que que quer dizer, né, Fernanda? Conta aí para o pessoal o que que significa eu tirar férias e ficar doente. Uhum. E muitas vezes, não só, vamos entrar, mas falando não só em tirar férias e ficar doente, ou a gente comprar um objeto de valor financeiro, né? Um bom aparelho de celular, um acessório, um brinco, né? Um calçado mais caro, uma calça, e acabar perdendo, rasgando, quebrando, né? Da onde vem essa energia? E como a gente faz para olhar para esse lugar, né? Dentro da nossa linha de estudo, da nossa linha de trabalho, através da percepção do Hellinger. Talvez seja, Bi, um dos grandes marcos do trabalho do Hellinger, né? A gente poder olhar para essas consciências, para os níveis de consciência. Bom, as dinâmicas ocultas, né? Que é o que nós vamos treinando nossa percepção, trazem muita informação quando acontece esses casos de a gente estar vivendo algo prazeroso na nossa vida e acontecer algo, como a Bi falou, de ir para o hospital, adoecer, ou quebrar o carro na hora de passear. Eles vêm linkados a algo que a gente chama de culpa, né? Nós sentirmos uma culpa por um benefício. Tanto que a gente vai fazendo as terapias e às vezes vem aquela sensação, e aí devem comentar contigo também, né, Bi? Tanto os alunos quanto os clientes estão num grupo de constelação e já assim, ai, como eu queria que a minha mãe estivesse aqui ouvindo, como eu queria que meus irmãos também ouvissem isso, né? Nesse lugar de a gente querer que mais pessoas acessem aquilo que a gente está acessando. Essa culpa que é tão intrínseca em nós, né? E que o Hellinger chamou de boa consciência ou consciência leve, né? Nós nos sentimos com a consciência leve adoecendo nas férias. Nós nos sentimos de consciência leve quando nós perdemos um dinheiro, quando nós ficamos sem dinheiro. E aí, quem está ouvindo isso, talvez pela primeira vez, quem já é constelador ou quem já estuda a filosofia do Hellinger já está mais habituado a esse lugar. Mas talvez tem pessoas ouvindo dizendo, de ficar doente quando eu estou de férias. Como assim? Eu não gosto de perder algo valioso ou quebrar algo valioso. Mas é essa dinâmica que acontece, né? Muitas vezes nós estamos vivendo algo que de forma consciente nos dá a sensação de ruim, de negativo, mas lá no fundo a nossa alma sente paz. A gente sente essa inocência, né? Por não estar usufruindo, por exemplo, me peguei numa dinâmica aí não faz muito tempo, mais ou menos nos meados de setembro do ano passado, viu? Não curtindo meu sofá. É um sofá. Quem tem um sofá em casa, a gente sabe o valor que custa. Um sofá que reclina, que faz massagem, que tem tomada, que a gente pode espichar a perna. E eu me dei conta, através de um processo de adoecimento, que eu tive também de uma culpa, né? Que eu não estava curtindo o meu sofá, que eu não estava curtindo a sala da minha casa. Então, muitas vezes está comprando, né? Trabalhando para poder comprar algo mais confortável, um carro melhor, um sofá melhor, e por uma culpa a gente não usufrui isso, né? E aí, nesse lugar, o Hellinger chamou de boa consciência, de consciência leve, onde nós vamos fazendo uma dança entre a culpa e a inocência, né? Bi, vê se eu fiz uma boa introdução e tu segue aí. Quem estiver assistindo, Maravilhoso. compartilha.
Eu acho interessante a gente fazer perguntas também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trazer algum caso pessoal. Nós temos aí 30 minutos de live. Mas, de alguma forma, para contribuir com a fala da Fernanda e trazer para um cotidiano do nosso dia a dia, nós podemos pensar assim: tudo aquilo que é fácil para nós, no sentido de que a gente já sabe fazer, a gente já tem o hábito de fazer, nós poderíamos pensar como algo bom, né? Aí é leve, eu sei fazer isso, eu sei fazer desse jeito, né? Então, para mim é leve, eu me sinto inocente em fazendo isso, eu me sinto bem. Então, vamos pensar que poderia ser uma boa consciência, né? Agora, tudo aquilo que é novo, que é desafiador, que é diferente, requer mais energia, mais disposição, alguma mudança interna, né? Se torna má, ou seja, se torna difícil. Então, vamos pensar má consciência. Porque é interessante a gente pensar que, às vezes, quando Hellinger diz que está na má consciência, quem faz é diferente do que aprendeu dos seus pais. Às vezes pode dar uma conotação de que você está se tornando mal, né? Que você não é um bom filho. E é importante nós entendermos que esse má consciência vem exatamente desse lugar, onde é desafiador para mim fazer algo diferente. Não é confortável, como se não fosse bom eu fazer desse jeito. Ou seja, curtir o sofá novo da minha casa pode parecer algo bom, mas não é bom porque eu não estou curtindo. Bom para mim é ficar fazendo outras coisas e não sentar no sofá. Porque quando eu compro um sofá diferente daquele que eu estou acostumada, um sofá que reclina, que faz massagem, que não é comum para mim, porque eu não tinha isso até então, não é um hábito. E eu acabo fazendo aquilo que eu tenho o hábito de fazer, que é mais fácil. Às vezes eu não me dou nem conta, né, Fernanda? Eu tenho esse sofá maravilhoso na minha sala e de repente eu tô sentada na cadeira, né, da cozinha. Ou eu tô sentada numa banqueta, né? Ou seja, aquilo que é bom é aquilo que eu tô acostumada a fazer. Aquilo que é desafiador, que é novo, de certa forma seria o contrário de bom, é o mal. Então, quando a gente, de repente, cresce num sistema familiar, né? Isso, inclusive, gente, eu já vi em algumas dinâmicas. Olha que interessante. Quando a gente cresce num sistema familiar, onde a família, por exemplo, é mantida financeiramente dentro de um padrão. Eu já tive situações, por exemplo, de crianças que crescem dentro de um sistema familiar onde os pais são concursados. Então, vamos pensar assim, né? Nós temos aquele limite financeiro onde a gente administra esse dinheiro. É um bom recurso. A família não passou necessidade, teve suas necessidades atendidas, estudaram em boas escolas, ou seja, aquele valor da remuneração do papai e da mamãe, aqueles vencimentos, aquele salário do papai e da mamãe, eram bons, né? Mas eles tinham um limite, porque o papai e a mamãe eram concursados. Então, todo mês é aquela coisa, a gente pode gastar até esse teto, né? E a gente escutava, né? As crianças escutavam o papai falando: não, esse mês não dá para fazer isso, porque o papai, o salário da mamãe, o salário do papai já está comprometido com isso e isso. Assim, às vezes a sensação de que eu não posso ir além daquele valor. De repente, na vida adulta, eu me pego trabalhando com disposição, com energia, com conhecimento, mas parece que eu chego num ponto, eu não consigo avançar. E tenho a sensação Uhum, que eu estou congelada, né? Ou seja, o que é bom para mim, aquilo que eu estou acostumada, aquilo que é o padrão, é aquele valor naquele teto, porque é assim que a minha família foi criada. Então, ir para o mais, fazer diferente do meu papai e da minha mamãe, eu não sou concursada, se torna algo estranho, ou como se não fosse bom, ou seja, mal. Não sei se eu me fiz entender, Fernando, se eu fui clara. Quer trazer uma contribuição? eu quero e vou trazer um exemplo de vida real, viu, Bi? Que eu, como tanto eu quanto tu, né, nós temos essa linha de trazer essa teoria das constelações numa vida real. Então vamos lá. A minha avó, a minha mamãe me ensinou que o padrão da nossa família, a mulher não sai de casa com louça para lavar. Vou dar esse exemplo aqui porque é algo que está muito real. E esse final de semana
Não sei se minha mamãe já entrou por aí, se ela entrar, foi a nossa conversa. Ok. Então, o padrão desse sistema, a boa consciência desse sistema, é que a gente não saia para as nossas tarefas, né? Deixando louça suja na pia. Bom, então eu acabo dificultando a minha própria vida, saindo correndo ou acordando mais cedo, porque eu preciso lavar a louça antes de sair. Então vamos imaginar o seguinte: a minha mamãe tinha uma máquina de lavar louça na casa dela, viu, Bi? E aí ela despachou a máquina, não usava, estava mais como armário. E aí eu sei que ela despachou a máquina de lavar louça porque ela dizia: ah, mas só eu e meu bem, né? Ela e meu padrasto. Até que eu junto louça para lavar e tal, 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 não vale a pena. Eu já lavo, então a máquina estava ali só juntando poeira, enfim. Essa semana passada, perdão, nós conversando, como é que tá a mãe? E aí eu disse, mãe, vamos almoçar lá em casa, que daí tem a máquina de lavar, a gente bota tudo lá na máquina e tal. E ela, ai, filha, mas eu tinha horas que te fazer uma pergunta, diz a minha mãe pra mim. E tu e o Dani, quando tem só 2 pratos, aí o que tu faz? Tu lava? Eu disse, não, mãe, eu deixo lá. Às vezes tem o prato do almoço, vai ter o prato da janta, o prato do outro almoço, e aí no dia seguinte, à noite, eu ligo e ela, mas não fica cheirando mal a louça? Olha, mãe, fica. Quando eu abro a máquina, tem o cheiro ou do vinagre, ou do molho, de algum tempero que a gente usou. Assim como a roupa que fica no cesto, eu falei para ela. A senhora lava a roupa branca todo dia ou às vezes a senhora espera acumular um dia, 2? Daí ela, filha, às vezes eu deixo acumular um dia, 2. Eu disse, e ela não tá cheirando mal? Tá. E aí quando a senhora bota a lavar, ela não fica cheirosa? E a mãe, fica. E eu falei, então é mais ou menos isso que acontece com a louça. A louça espera um dia, 2, e aí quando eu ligo, ela sai cheirosa, limpa, seca, economizou água, eu guardei. E aí a mãe disse, pois é. Ai, mas será que eu consigo? Eu disse, mãe, eu não sei. Eu, por enquanto, tô conseguindo. Né? Então, eu sair de casa sem lavar a louça é uma má consciência. Por quê? Porque eu tô quebrando um padrão. E existe uma culpa. Quando a minha mãe vem aqui em casa almoçar, eu já me lembro, tem máquina, tem louça suja na máquina, deixa eu lavar a máquina. Porque senão a mamãe vai chegar e vai ver que tem louça suja lá, ela vai dizer, como é que tu aguenta, né? E aí, às vezes, eu não consigo dar conta de ficar nessa má consciência e a minha mamãe vir me visitar e ver a louça suja lá, né? E aí eu coloco a máquina a lavar. Às vezes eu consigo manter isso. Então, é a gente perceber aquilo que para nós, e esse exemplo que tu deu, né, Bi, de a gente perceber o que é um padrão. Então, o meu padrão, às vezes, é sentar desconfortável. E aí a gente para pensar há quanto tempo no sistema familiar, e aí a gente vai ter as donas de casa, que uma vez não podia trabalhar fora, tinha os filhos para criar, tinha roupa para lavar, louça para lavar, não tinham essas máquinas. Então, esse padrão de nós mulheres sairmos de casa com a pia suja, no meu sistema familiar, é sair do padrão. É uma má consciência, né? Assim como tem famílias que nem vão dar bola, que a louça tá lá, vai lavar de noite e ali é tranquilo. Isso é algo importante que o Hellinger traz, Bi, que é importante a gente falar nessa live. E é interessante, assim, o teu exemplo, né? Muitas vezes eu tenho um compromisso 1h30, o almoço atrasou, eu coloquei a louça na pia, sei lá, 1h05. Eu levo aí 20, 25 minutos para chegar no meu compromisso. Vem a sensação, mas eu não posso deixar essa louça suja na pia, mas não vai dar tempo de eu lavar. Eu saio de casa com a louça suja na pia, carregando o peso da culpa e do desconforto da louça estar suja na pia. E esse é o preço que a gente paga muitas vezes para fazer diferente, né? E é interessante o que você fala, Fernando, que me lembra de um outro atendimento onde muitas vezes a culpa tem a ver com uma sensação, com um sentimento de eu não posso fazer diferente porque naquele sistema anterior, onde gerou o padrão, né, Fernanda?
não foi possível. E se não foi possível lá, para minha mamãe, para o meu papai, para os meus irmãos, também não pode ser possível para mim. Porque eu amo tanto eles, e se eles não podem, eu também não posso. Eu tive uma situação de uma cliente que ela percebia os conflitos do papai e da mamãe. Papai e mamãe brigavam muito, o papai traía a mamãe. E aqui não importa, pode ser a mamãe que trai o papai, mas enfim, aquela criança, ela percebe a dinâmica do casal e ela percebe às vezes que existe um desejo muito grande, ou do papai ou da mamãe, ir embora, ir para a vida, fazer as próprias coisas e não ficar de alguma forma prisioneiro daquele sistema familiar ou daquela situação. Mas não faz porque existe ela, porque ela é pequenininha, porque ela precisa ter o papai e a mamãe junto. Às vezes ela escuta aquela frase, né? A mãe conversando com uma amiga no telefone, ou às vezes até dentro da própria casa, que a amiga diz, mas amiga, tu não é obrigada a viver esse tipo de situação, vai e segue. Ah, mas não dá, porque veja, eu tenho filhos pequenos que ainda dependem do pai, eu não tenho condição financeira de sustentar eles sozinho. A criança escuta isso. E aí, dentro dela, conscientemente ou não, gera uma culpa. E essa culpa, às vezes, é a emoção que impede ela de fazer diferente, ou seja, tomar a má consciência e fazer diferente da mamãe. Ou seja, a mamãe não ganhava dinheiro suficiente para poder se separar do papai e seguir a vida dela, sair daquela situação. Ela não ganhava dinheiro suficiente. E a culpa dela não sair de lá e não ter dinheiro suficiente para poder fazer isso é porque ela precisa me sustentar. Então, quando eu vou para a vida, eu tenho uma sensação de que, por boa consciência, eu ganho dinheiro até aqui. Eu não posso ganhar mais, ter mais liberdade, mais autonomia, porque não é justo. Justo eu, a culpada por minha mamãe não ter feito mais, vou fazer mais? Eu tenho que espiar Uhum. o meu próprio pecado, eu tenho que espiar a minha própria culpa. Eu já vi isso muito. Você já percebeu isso em algumas dinâmicas de atuação? Ou às vezes até conversando com algumas pessoas, não precisa nem pensar em constelação, né, Fernanda? Às vezes até Uhum. num bate-papo com alguém, a gente percebe esse fragmento de culpa que a Uhum. criança sentem pela tristeza, pelo insucesso, pela infelicidade do papai e da mamãe, não é? Sim, e até em ter um relacionamento amoroso, né, Bia? Ah, tô apaixonada, e aí vai ter a psicologia convencional que vai chamar de autossabotagem, né? Nós chamamos de boa e má consciência e lealdade parental. Então, a nossa lealdade de a mamãe não foi feliz no amor, aí eu encontro alguém legal que me trata bem, essa pessoa eu não quero, né? E aí tem a pergunta da S. Sampaio.adv, deve ser advogada. Não sei, desculpa se eu não E falei certo, tá? Sampaio ADV. Como olhar para as consciências diante de um diagnóstico de doença ou família? Então, é sempre muito delicado, tanto eu quanto a Bia, a gente não tem essa linha de isso é isso, aquilo é aquilo, né? Cada caso é um caso, cada sintoma traz algo diferente para ser visto. O que se percebe hoje nas dinâmicas em que as constelações seguem hoje? Porque eu falo hoje? Porque quem pegar o livro Ordens do Amor do Hellinger, que é um livro de mais de 20 anos atrás, vão ter outras coisas. Então, e o Hellinger, no decorrer do caminho dele, ele foi alterando algumas falas. Então, eu não gosto de bater martelo e a Bi, nós seguimos uma linha muito parecida. As consciências nas doenças, geralmente, e anota, deixa essa palavra grifada em letra maiúscula, geralmente, trazem expiação. O que é expiação? A expiação ela tem uma origem da morte de Cristo, né? Que aí reverbera no inconsciente judaico-cristão aí da nossa espécie. O que é expiação? É eu me punir pela culpa do outro, né? Às vezes a expiação pode ser até por uma culpa minha também, tá? Então nós vamos ter as doenças que são nossas enquanto indivíduo, as doenças do sistema familiar e de uma representação. Então, as consciências do Hellinger podem ter níveis diferentes, boa e má consciência, e cada doença que chega, ela traz uma representação. Bom,
dependendo do sintoma, dependendo do que é, há quanto tempo isso está acontecendo, geralmente é possível perceber se é da nossa geração, se é algo transgeracional, né? Porque nós temos coisas que aconteceram 3, 4 gerações atrás e que vêm se repetindo, e coisas que aconteceram na nossa geração. Não sei se respondi, mas é isso, é nesse sentido da gente conseguir expandir o olhar para tomar muito cuidado naquilo. Isso é aquilo. Nas constelações, a gente olha para um diagnóstico e diz: isso é não sei. Vamos Exatamente. abrir essa constelação para ver o que se mostra. Exatamente. E aí eu gosto muito de também fazer um link com a biodecodagem, né? Para vocês verem assim, não é só as constelações, nós nos abrimos para tantas possibilidades que existem para olhar para um sintoma, né? Hipócrates, eu acho que já dizia que o corpo adoece para se curar. Então, o que pode ou precisa ser curado neste corpo? Neste corpo. E aí, quando nós falamos da biodecodagem, enquanto a Fernanda falava aí, eu peguei o livro do Christian Flecht, que eu gosto muito, e olha que interessante, a primeira fala, lá no prefácio do livro dele, que ele diz assim, que o nosso corpo, ele é fruto de milhares de anos de adaptação ao meio ambiente. O corpo é o testemunho de nossa sobrevivência em condições extremamente variadas. Frio, calor, guerra, fome, mudanças de todo tipo. Nossa presença viva hoje é o sinal incontestável do sucesso da última versão biológica atualizada, que é o corpo. Este corpo, inseparável da mente. Ou seja, se nós estamos vivos, significa que a última versão desse corpo foi um sucesso. Né? O corpo do nosso papai, o corpo da nossa mamãe, foi um sucesso essa versão biológica, porque nos deram a vida. Ainda que o nosso corpo é testemunha, ele tem memórias de tantas situações que os corpos que vieram antes do nosso passaram. Então é importante a gente entender não só a história da doença, mas como a história desses corpos que vieram antes do nosso que adoeceu, porque o corpo adoece para se curar. E a pergunta é: curar o quê? Curar algo que conta essa história, né, Fernanda? E muitas vezes a emoção é o combustível de muitas doenças. A própria culpa, a Fernanda está falando aqui de boa e má consciência, né, de culpa e inocência. Às vezes o sentimento de culpa, por exemplo, em relação ao nosso papai e à nossa mamãe não terem tido uma relação afetiva saudável, feliz, que me impede também de ter uma relação saudável e feliz, pode provocar em mim uma doença. Porque significa que eu não estou indo para a vida, eu não estou vivendo a abundância, a plenitude dessa vida por culpa. Então, essa culpa pode fazer o meu corpo adoecer. Eu posso desenvolver uma doença autoimune, eu posso ter alguma rigidez no meu corpo, ter algum sintoma. É nesse sentido. E aí, como diz a Sampaio aqui, é sempre importante pensar que doenças. Se a gente tivesse aqui até, se alguém quiser trazer uma doença em específico, nós podemos até falar, né, Fernanda, um pouco mais sobre boa e má consciência. Se você quiser trazer também, Fernanda, a tua experiência no teu trabalho, que eu sei que você tem bastante, porque a Fernanda tem conhecimento sobre a linguagem do corpo, né? Que doenças podem se manifestar ou que sintomas podem se manifestar no corpo de uma pessoa, por exemplo, que carrega muita culpa. Uhum. Fala Então, aí. são várias questões, porque o que nós temos de culpa, né? As culpas, elas vão estar conectadas sempre ao prazer, né? Então, culpa e prazer é como se elas fossem opostos equivalentes, duas pontas da mesma corda, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter, quando a gente nasce, Bi, para a gente nascer,
O que precisou acontecer com o corpo da nossa mamãe? Né? Quem é mãe aí, o que precisou acontecer no seu corpo para um bebê nascer? Então a gente já nasce com uma culpa da mamãe ter colocado a vida dela em risco para a gente poder nascer. 2. Depois a gente entra na fase oral. E aí, quem é mamãe que amamentou vai dizer, ok, para esse bebê comer, como foi a sensação na mama? E aí tem alguém falando sobre câncer de mama. Qual foi a sensação na mama e a dor que essa mãe sentia para que eu pudesse comer? Então, para eu comer, eu gero dor na minha mãe. Eu gero desconforto na minha mãe. E assim a gente vai indo na nossa fase anal, na nossa fase fálica. Então, a culpa ela vai estar sempre vinculada ao prazer. Quando nós conseguimos, através do nosso corpo, e o nosso corpo ele é um mapa do nosso inconsciente, né? Até lá no canal do YouTube do Prana, tem várias lives que eu fiz com médicos, microfisioterapeutas, né? Outros especialistas em linguagem do corpo, trazendo cada doença. Bom, vamos falar, Bi, eu sei que a gente já está estourando o tempo da live, meia hora é uma live apertadinha, né? Mas vou entregar algo sobre o câncer de mama que tem 2 pessoas perguntando. Ai, tem a Prof. Lúcia aqui. Oi, Prof. Lúcia. Lúcia, linda da nossa vida. Inclusive, Eu tive amanhã câncer de temos mama. live com a Prof. Lúcia, hein? Amanhã é com a Prof. Lúcia. A mama, né? Lembrem mais uma vez. Possivelmente. Não dá para dizer que isso é isso. Não tome isso como uma verdade absoluta. Quem é meu aluno, aluno da Bi, nossos clientes já sabem. Duvidem. Duvidem. Quanto mais a gente duvida, mais a gente se abre para aquilo que é realmente. No meu caso, na minha situação. Bom, a metafísica fala que a ciência também convencional, né? Esse trabalho que eu faço no Oncoclínicas, um beijo aí pro pessoal do Oncoclínicas, que o câncer é uma doença vinculada à mágoa, né? Então, o câncer é uma doença que geralmente passa de geração em geração. Podemos nós ser escravos da genética, como disse a doutora Vânia? Não. Até que a gente torne consciente ou inconsciente, a gente pode ser. Depois disso, não mais. Mas o câncer, ele vem de uma mágoa, né? Que pode ser minha enquanto indivíduo, mas uma mágoa que vem de geração em geração. Pessoas que se magoam fácil, tá? Muitas vezes a gente não Posso tem até consciência. posso trazer uma contribuição, só para depois tu seguir Deve. o teu raciocínio. Olha que interessante a fala da Fernanda. O câncer tem a ver com mágoa. E aqui nós podemos até pegar a semântica da palavra. Qual é a origem da palavra câncer? O que significa câncer? Em outros contextos, o que nós usamos como câncer? Se nós pegarmos, por exemplo, algumas passagens da Bíblia, eu sei que tem muitas pessoas que gostam de ler a Bíblia, e sim, são textos que nos trazem reflexão. Em vários momentos na Bíblia, a palavra câncer é usada como ira, como raiva. O câncer da humanidade, a raiva da humanidade, a ira da humanidade. Nós usamos esse termo muitas vezes dizendo assim, nossa, mas essa situação é um câncer dentro de nós. Então, vocês vejam que quando nós nos direcionamos, a palavra câncer, ela vem com esse lugar de ressentimento, de mágoa, de arrependimento, de culpa. É um lugar de dor, né, Fernanda? Então, assim, podemos associar o que a Fernanda está falando. E o câncer, ele tem a ver com esses sentimentos também e com essas emoções, né, Fernanda? Isso. Olha só, a Luana. Oi, Luana, tudo bem? Olha só, que bom te ver aqui na live. A criança, vamos falar agora uma coisa que não é do Hellinger e nem de constelação, que tem muitos anos antes, que é uma frase do Nietzsche. Aquilo que os pais calam, ouvirão das crianças. Aquilo que os pais não falam, as crianças gritam. Quando uma criança já nasce com uma doença, aí a gente tem a expiação. Eles já estão tentando salvar os pais de algo, tá? E aí eu sei que é um desafio ouvir, e incomoda ouvir. E que bom que incomoda, porque se mexe é porque tá vivo. Isso mexeu comigo, então é sinal que tá vivo. E quando tá vivo ainda tem coisas para fazer. Bom, pra gente seguir finalizando essa live, não passar tanto do tempo da nossa live, mas também para entregar algo,
o câncer, ele sempre acontece, o diagnóstico 1 ano depois do fato que acionou o gatilho, tá? Biochoque. Oi, O Bi? choque, né, que a gente chama do biochoque, o trauma, enfim. Isso. Quando eu senti. A mama, ela vem do processo da gente nutrir, né? A mama, ela é a nossa primeira fonte de alimento, é a nossa primeira nutrição. Então, quando há esse câncer de mama diagnosticado, geralmente 1 ano atrás, né? E isso a gente está falando no nível de consciência pessoal para o indivíduo. 1 ano atrás, quem que estava na representação de um filho, e às vezes é o marido, às vezes é um neto, às vezes é um bichinho de estimação, às vezes é um funcionário. Quem que estava no lugar de um filho que eu senti que perdi, né? Eu perdi um filho. Que às vezes foi realmente um aborto que aconteceu, ou alguém que eu punha nesse lugar de filho e que eu estava nutrindo, e que por alguma razão agora eu não consigo mais nutrir. Que aí, Posso fazer quando uma vem essa. Claro, pergunta? amiga, claro. Olha eu aqui, gente, explorando o conhecimento da Fernanda, mas claro, ela falou de possibilidades, né? Um filho, um empregado, alguém. Poderia ser também, porque isso eu também já observei, poderia ser um projeto, algo que eu estou nutrindo, que eu estou alimentando e de repente se perde? Sim, sim, sem dúvida. Por isso que é importante a gente também conversar com o nosso corpo, né? A nossa ideia quando chega uma doença, e aí tem a nossa live lá com a doutora Vânia, quem quiser procura lá no Insta para assistir. Quando chega um sintoma, a gente quer se livrar, a gente olha como algo ruim, né? E ele chega para que a gente possa dar lugar para algo, para que a gente possa integrar uma experiência, dizer sim, dar lugar, e não só excluir, né? Tanto que o Hellinger diz, a doença é nossa melhor amiga, porque ela chega como uma mensageira, né? Bi, deixa eu ver que reflexão maravilhosa, nunca tinha pensado nisso. Ah, Jana, legal. Bi, Então, já que a gente está vamos, chegando no tempo da nossa live, eu tenho algo bem interessante que está nesse livro da Sophie, mas tem em eu vários só livros do quero, Hellinger. vamos fechar você ali, eu só quero não deixar sem resposta o caso da diabetes, tá? Eu sei que não dá tempo da gente refletir muito, mas lembrando, diabetes nós temos diabetes tipo 1, nós temos vários tipos, então é importante nós observarmos qual diabetes. Mas eu quero trazer aqui mais uma vez uma reflexão, porque logo que a pessoa pediu sobre diabetes, me veio uma informação, mais uma vez, da origem da palavra diabetes. A palavra diabetes vem do grego, gente, diabain, que significa atravessar. Então, dentro da biodecodagem, ou do estudo sistêmico, também olhando como o corpo de uma forma sistêmica, é como se, de fato, as pessoas urinassem imediatamente o que elas acabam de beber, né? Como se fossem atravessados pela água sem que pudessem reter. Então, é importante entendermos assim, que a diabetes pode ser necessidade de ser resistente, necessidade de estar sempre pronto para agir. É como se as coisas estivessem atravessando por mim. Isso de uma forma muito generalizada. Tá? Mas só para não deixar sem resposta, Sim, ok? E aí segue contigo para finalizar, eu Fê. sigo e daí complemento também algo com o diabetes, como tem essa conexão com a água, com as nossas emoções, né? Os líquidos do corpo são nossas emoções. O que acontece nesse sistema familiar que não é possível viver as emoções. O que aconteceu com essa criança que não pôde ser criança, teve que ser adulto cedo, né? A infância atravessa por ela, né? Ela não pode viver Isso, aquilo porque ela é num movimento muito isso. veloz. Tem a ver muito também com a questão da velocidade do tempo. Isso eu também já tive uma experiência. Ó, a Heloísa aí, já vai ter que fazer uma live com a Heloísa também, porque a Heloísa que tá entrando, que também é uma mentora do Titãs, né? Beijo, Heloísa. Nos ajuda a ver nossos móveis com os nossos traumas. Heloísa é incrível. Um beijo, Elo. Eu trouxe esse, esse movimento, por quê? Quanto mais nós vamos nos abrindo, e aí a Sofia aqui fala de uma forma bem leve, esse livro é bem interessante. A Sofia, ela traz uma linguagem mais simples de a gente entender.
Quanto mais nós vamos nos liberando dos nossos certos e errados, mais a gente expande nosso olhar, mais a gente expande nossa consciência. Quanto mais nós estamos rígidos naquilo que é certo, naquilo que é bom, enquanto deve ser assim, mais difícil é a gente expandir nossa consciência, expandir nosso olhar. Quanto mais nós nos prendermos, isso é aquilo, menos a gente consegue expandir, menos a gente entra no não sei. E aqui, a Sofia fala sobre esse lugar de nós conseguirmos nos liberar, muitas vezes, de nós mesmos, né? Eu tenho o meu indivíduo Fernanda, e o indivíduo Fernanda, dentro do seu ego, do seu caráter, do seu certo e errado, nessa família, nesse contexto, nessa cidade, é necessário para eu sobreviver e ter a minha identidade. Ok. Mas quanto mais eu me apego a isso, mais difícil para mim é expandir o meu olhar e conseguir ver além. Quanto mais eu consigo respeitar, dar um lugar na forma com que o outro vê, na forma com que o outro sente, mais leve para mim fica expandir esse olhar. Acho que essa é uma fala que eu gostaria de deixar aí para o fim dessa live, Bi. Foi para mim também, viu, amiga? Obrigada. Foi muito especial terminar com essa fala, foi um aprendizado. E aproveitando a fala da Fernanda, é exatamente essa a nossa proposta com o programa Titãs que a Fernanda trouxe aqui, que a Heloísa faz parte. Muita coisa que a gente aprendeu, que a gente sabe, inclusive sobre o sistêmico. Vamos ter a oportunidade de olhar de um outro lugar do não saber, né? Uma caminhada de talvez desconstrução para reconstrução, e ali a gente vai tendo a possibilidade de soltar muita coisa, talvez já não faça mais sentido para a gente, porque também tem uma frase que eu gosto muito, sabe, Fernanda? E eu sempre me questionava sobre essa frase, que a ignorância é uma bênção. Porque ela se torna leve. Depois que a gente sabe alguma coisa, fica difícil para a gente fazer diferente. Fica muito difícil para a gente pensar diferente e a gente não se cobrar. Né? Então eu falo, quanto mais mentoria eu faço, parece que mais eu me cobro, porque a partir daquele momento eu tenho um conhecimento que não me permite mais ficar no vazio, e sim no fazer. Então, esse lugar da ignorância, às vezes, é justamente a oportunidade de eu iniciar um estudo, ou até mesmo uma live, né, Fernanda? Dizendo assim, eu não sei. E eu estou aberta para soltar tudo aquilo que está pesado demais para mim, me desconstruir para me construir de novo e, quem sabe, nessa reconstrução, fazer upload, né, de atualizações que vão me deixar muito mais veloz, muito mais potente, igual um celular, um aplicativo que a gente atualiza e ele fica melhor, não é? Sim, sim. Então, quem estiver assistindo, quiser estudar um pouco mais com a gente, fazer cursos com a gente, se informar mais, nos chama. Chama a Bi, me chama. A gente tá com o celular aqui na mão, a gente responde. Vai mostrar para vocês. Tem lá na nossa bio o link do site, as formações que a gente oferece, né? O programa titãs.com.br, onde a gente pode expandir o nosso olhar e procurar uma vida mais leve, mesmo na má consciência, mesmo fazendo diferente. Aí, muito bom, Fer. Mais uma vez, obrigada. E nos vemos daqui a pouquinho, que eu e a Fernanda temos uma reunião ainda às 8h30, né, Fer? Ainda tem mais uma. Então, tá bom. Um beijo. Obrigada, Até a próxima. Heloísa. Obrigada, Lúcia. Obrigada, meninas que estiveram aqui. Muito obrigada pelas participações e as perguntas. Foi muito rico. Beijo. Amanhã, às 20h30, live com a professora Lúcia. Não percam. Um beijo. Beijo. Até amanhã.